Olá, eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, estamos iniciando mais um programa Palavra Ética, através do YouTube e por outros meios na internet. E hoje, para refletir com vocês sobre um tema muito importante e que tem gente que não conhece. Na telinha embaixo, a importância da fisioterapia no resgate da saúde das pessoas. E hoje eu tenho a alegria, a responsabilidade de entrevistar a fisioterapeuta Tainá Mello. Seja bem-vinda, Tainá. Primeiro, gratidão por você ter aceitado a gente fazer essa prosa aqui, né? Eu até há pouco tempo atrás desconhecia as belezas e a importância da fisioterapia, mas já estando no Estatuto do Idoso, depois começou a aparecer umas dorzinhas na coluna e etc, no cotovelo, no dedo, aí eu fui para Ortoclinic, que tem aqui em Belo Horizonte, e a Tainá Mello é uma das fisioterapeutas lá. Então, primeiro, seja bem-vinda, se apresente, Tainá. Muito obrigada, Frei Gilvander. É um prazer estar aqui falando com o senhor. Muito obrigada pelo convite, por dar espaço, né, para mim falar um pouquinho da fisioterapia, que é a profissão aí que eu escolhi. E nem sempre a gente tem esse espaço para falar, né? É uma área da saúde que a gente vem ganhando espaço, tem alguns anos, né, importância. E a gente sabe, né, que quando a gente fala da área da saúde, é importante a gente difundir um pouquinho, né, de informação, conhecimento. Então, é um prazer estar aqui falando um pouquinho. Então, meu nome é Tainá Mello, né, eu sou fisioterapeuta, eu sou formada há aproximadamente 2 anos e meio, trabalho na área desde que formei, trabalho na área de ortopedia, na clínica que o Frei Gilvander frequenta hoje, fazendo fisioterapia, e também sou pós-graduada na área de fisioterapia aplicada à terapia manual. Tainá, por que e para que, entre tantos cursos universitários, você resolveu estudar fisioterapia? Desde o ensino médio, né, que é quando a gente começa a pensar um pouquinho em para qual área a gente vai, eu sempre gostei muito dessa área da saúde, né, a gente chama da área da biológica. Eu resolvi mesmo fazer a fisioterapia quando eu fui numa mostra de profissões. Foi na Federal aqui, né, de Minas Gerais, na UFMG, e lá eles fazem amostras de profissões exatamente para os alunos que estão no ensino médio ter esse contato, né, inicial, para ter um norte, assim, para saber qual curso vai desenvolver ou, né, para onde vai seguir aí na área. E aí eu fui nessa amostra de profissões e eu fiquei em dúvida entre duas, que seria a parte fisioterapia e da odontologia. Fiz o Enem, né, e aí coloquei essas duas opções. Minha primeira opção inicialmente era odontologia, mas eu acabei passando pelo ProUni em fisioterapia, né? Consegui uma bolsa de 100% pelo governo, e aí resolvi abraçar essa oportunidade que eu tinha no momento e apaixonei com a fisioterapia. Tanto que, né, quando a gente começa, a gente tem a possibilidade de, às vezes, migrar de curso. E aí eu nem pensei nessa possibilidade, eu mergulhei nessa oportunidade aí da físio, fui me apaixonando durante o curso e me formei na área, foi mais ou menos por aí. Tainá, eu sou testemunha e vejo como é a clínica lá. Primeiro, um grande número de pessoas, a gente, se não ficar esperto, a gente nem encontra horário, né? Um número grande também de fisioterapeutas. E eu percebo assim, o clima de amizade e alegria que as pessoas chegam ali, e a história que as pessoas chegam sentindo muitas dores, e aí como passa um dia, 2, uma semana e tal, e vai perseverando e vai melhorando as dores, vai ganhando mais alegria e qualidade de vida. Partilhe um pouco com as pessoas de perto e de longe que vão nos acompanhar, o principal assim, que você aprendeu durante o curso de graduação, né, e também na pós-graduação, e o que eu desconfio também que você segue aprendendo durante a sua prática. Tainá. Então, a gente aprende muito na faculdade, principalmente atualmente, que o indivíduo ele não é só o diagnóstico dele, né? Na faculdade a gente aborda muito o biopsicossocial, né?
A gente tem a parte biológica, a parte do diagnóstico das disfunções, mas também a gente tem a parte psicológica e social do indivíduo, né? Obviamente, a gente, como ciência, a gente vai aprender, né, o que a literatura científica respalda a gente, qual é o melhor tratamento para determinado diagnóstico, para determinada patologia, para determinada, né, disfunção cinético-funcional, que a gente usa muito na fisioterapia. A gente trata muitas disfunções cinético-funcionais, que seriam as disfunções do movimento, né, que é basicamente o que a fisioterapia ela estuda. E a gente também trata o indivíduo num contexto social e numa parte psicológica. A gente sabe que, principalmente, o fator dor está muito associado às partes sociais e psicológicas, né? E a gente está tratando um ser humano, né, de uma forma completa. Então, eu acho que é importante ressaltar aí no dia a dia da fisioterapia, e muitas vezes, às vezes, é um desafio para a gente, né, porque as questões sociais e psicológicas, muitas vezes, elas são difíceis de serem contornadas, principalmente a parte social. A parte psicológica, obviamente, a gente também precisa de uma integração multidisciplinar, né, outros profissionais trabalhando também nessa área, ajudando a gente nesse tratamento. Mas eu acho que o principal ponto é você começar daí, ver o ser humano de uma forma completa, não só a parte biológica, mas a parte psicológica e social, para você conduzir aí um bom tratamento para esse paciente. Ô, Tainá, o segredo, se tiver que escolher assim, qual o segredo, coração, a coluna mestra da fisioterapia? É a questão da movimentação muscular? Que a fisioterapia me faz muito lembrar de uma vez teve alguém que me presenteou com um livro do Nuno Cobra, que foi um dos preparadores físicos do Nick Lauda, do Ayrton Senna, e ele tem alguns livros e ele defende a tese de que uma das doenças que mais mata atualmente é o sedentarismo e que o movimento muscular pode gerar saúde nos vários aspectos, né? Saúde entendido conforme nos ensina e prescreve a Organização Mundial da Saúde, que saúde não é apenas ausência de doença, né, mas é um bem-estar que envolve as várias dimensões da pessoa, né, como você falava aí, né, o biológico, o fisiológico, o emocional, o psicológico. O segredo e a grande mola da contribuição da fisioterapia é a questão do movimento muscular, é isso, Tainá? Com certeza, né, o movimento, ele é a base principal da nossa profissão, né? A fisioterapia, ela cura com o movimento, né? Fisioterapia é definida como uma ciência que ela estuda, ela diagnostica, ela previne e ela reabilita em cima do movimento. Todo o nosso cerne da profissão é a partir aí do movimento e a gente trata exatamente essas funções que, como eu havia dito antes, a gente chama de disfunções cinético-funcionais, né, que estão relacionadas com o movimento e com a funcionalidade do paciente. Então, quando a gente encontra um paciente com, seja qualquer diagnóstico que for dentro da minha área ou de outras áreas também, uma disfunção aí desse padrão de movimento, a gente trata a partir do movimento, né, a partir de cinesioterapia. Cinesioterapia é a terapia aplicada a partir do movimento, que são inúmeras coisas, né? Pode a partir de exercícios, mobilizações, entre outras coisas, né? É isso, o movimento ele cura e ele trata aí dentro da fisioterapia e o corpo ele foi feito para movimentar. Então, com certeza, eu concordo com a fala que o senhor disse que o sedentarismo ele é um dos grandes vilões, porque a gente vê aí dentro da fisioterapia a importância que o movimento tem no corpo humano, não só na parte fisiológica, mas como na parte social, psicológica, qualidade de vida e tudo mais. Tainá, eu observo lá durante as sessões de fisioterapia que tem centenas e desconfio que tem até milhares de tipos de movimentos que vocês, fisioterapeutas, propõem para a gente fazer lá, né? De acordo com um, está sentindo dor
na coluna aqui em cima é um tipo de fisioterapia, outro setor no cotovelo é outro tipo, outro no joelho é outro tipo, outro no quadril é outro tipo. Tem, de fato, centenas e milhares de movimentos e diz uma sequência, assim, um conjunto de 10, 20 sessões ou 50, é isso que traz o resgate da saúde? Então, em relação a isso, a gente fala que a fisioterapia é e deve ser muito individualizada, não só em relação ao diagnóstico, né, na questão clínica do paciente, mas também de acordo com as características funcionais desse paciente. Então, na fisioterapia, a gente fala que o nosso diagnóstico, ele é cinético funcional, né? É um diagnóstico que não olha somente a patologia, mas olha a funcionalidade do paciente como um todo. Então, isso depende muito da avaliação fisioterapêutica. A avaliação fisioterapêutica, ela é muito individual. Então, não tem uma dose específica, nem a quantidade de exercícios corretos. É claro que, baseado nos estudos científicos, a gente tem prospecções de quantas sessões aproximadamente o paciente ele vai melhorar, quantidade de séries, a quantidade de repetições, exercícios que vão ativar mais aquele grupo muscular de acordo com o objetivo que você tem dentro daquele exercício, mas parte de uma questão mais individualizada e de como o paciente vai progredir também dentro daquele tratamento. Então, tem que ser tudo bem avaliado e a base do tratamento vai ser de acordo com a avaliação. A avaliação vai trazer para a gente as deficiências de estrutura e função do corpo, as limitações de atividade que aquele paciente tem, por exemplo, eu tenho dificuldade de andar, eu tenho dificuldade de subir e descer escadas, ou também a limitação de participação desse paciente, a gente também avalia. A gente avalia, mas é porque eu não consigo andar, então eu tenho dificuldade de ir à igreja, eu tenho dificuldade de dançar, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, a gente pega essa avaliação que vai avaliar as deficiências de estrutura do corpo, né? Se o paciente está dobrando, está esticando o joelho, se ele tem força para fazer o movimento, são coisas que a gente vai avaliar das estruturas mesmo do corpo, as limitações de atividade e as restrições de participação social desse paciente. Dentro disso, a gente monta uma conduta, né? A gente tira disso o diagnóstico fisioterapêutico e nisso a gente vai montar uma conduta especializada ali naquele paciente que pode ser diversificada. Aí vai de acordo mesmo com o que a gente avaliou, quais são as demandas do paciente mesmo dentro da avaliação. Tainá, eu não sei se eu tenho uma impressão errada, mas eu ainda percebo que tem muita gente no Brasil que primeiro desconhece a importância e as belezas da fisioterapia. Percebo que tem gente que tem preconceito contra a fisioterapia, tem gente que pensa que, estou sentindo uma dor, então vou tomar vou lá na farmácia e compro um remédio lá antidor que me paralisa e some a dor. Qual a avaliação que você percebe na sociedade? Também, se você tem, assim, ecos das pessoas que passam aí pela clínica, qual a avaliação das pessoas faz da fisioterapia? Tem muita gente que volta para agradecer vocês porque melhorou a saúde, ou tem gente que abandona no meio e larga. Então, tem gente, para fisioterapia, estou fazendo uma série de pequenas perguntas aqui. Sim. Tem pessoas que, por exemplo, tem casos assim que se a pessoa perseverar num processo de fisioterapia, ela pode, inclusive, não ter a necessidade de fazer uma cirurgia, Tainá? Então, a gente vê muito, igual o senhor falou, muitas questões do preconceito com a fisioterapia. Eu acho que a gente, como profissional, é importante a gente educar a todo momento, né? A educação na saúde, ela é muito essencial para a gente evitar esses ruídos e preconceitos, né? O que eu vejo muitas vezes é que, para todo tratamento que você for fazer, o paciente, ele tem que ser um indivíduo ativo no tratamento. Porque se ele deixar só para a gente da fisioterapia, não, a responsabilidade é do fisioterapeuta. Ele tem que querer. A fisioterapia, ela tem que ser ativa, né? O paciente, ele tem que frequentar direitinho, ele tem que realizar as execuções dos exercícios.
muitas vezes esses exercícios têm que ser reproduzidos em casa de forma correta, como a gente explica, porque a fisioterapia ali ela é uma sessão naquele momento, naquela hora. Muitas vezes o paciente ele vai 2 vezes na semana porque ele tem aquela disponibilidade, e os outros dias da semana ele não realiza o tratamento, por exemplo. Então, a gente sempre orienta ajudar em casa a realizar esses exercícios. Então, o paciente que ele não tem muito essa questão de ser ativo no processo de tratamento, muitas vezes ele vai ter dificuldade em reconhecer o benefício da fisioterapia ou até mesmo desenvolver resultados dentro da fisioterapia. Então, eu vejo, às vezes, que a gente tem que educar muito nessa parte para que o paciente tenha consciência que ele tem que ser um indivíduo ativo no tratamento. Isso faz total diferença. Muita gente quebra esse preconceito a partir do momento em que realiza a fisioterapia e vê uma melhora aí na sua funcionalidade, na qualidade de vida, e fala, a gente escuta isso muito, né? Nossa, eu não acreditava na fisioterapia, depois que eu comecei a fazer, eu vi o resultado que deu, a importância que deu. E a gente usa também isso como um gancho para promover a prevenção, né? A gente na fisioterapia tem um sonho, que é o paciente procurar a gente para prevenir, né, possíveis lesões ou possíveis patologias ao longo da vida, né? Normalmente o paciente ele não vem pelo amor, ele vem pela dor. A partir do momento que ele começa a sentir aquela dor é que ele procura a gente, mas a gente tem a difundir muito. É uma ideia que a gente, né, na faculdade, os professores tentam passar muito isso para a gente, de como é importante a gente conseguir difundir a prevenção também das possíveis patologias e qualquer outra coisa que esse paciente possa desenvolver. Então, sim, a gente tem essa parte aí do preconceito inicial com a fisioterapia. Outra coisa, a fisioterapia, muitas vezes, ela não tem que ser um processo doloroso, né? Mas muitas vezes o paciente está debilitado, ele está com um processo inflamatório, alguma coisa ali, um processo irritativo que tem dor, e ele tem que fazer um movimento, a gente tem que ajudar a andar, e aí muitas vezes aquilo ali também acaba desanimando um pouco, mas parte, né, do profissional explicar que aquilo ali é uma situação em que ele vai melhorar, que faz parte do processo. E a gente tem muitos retornos positivos, né? Eu acho que isso que é o gratificante da nossa profissão, assim, eu pelo menos acho muito bonito, você devolver a função para a pessoa, devolver qualidade de vida e ver que ela vai conseguir retornar na sua rotina normalmente. Tainá, que beleza. No meu caso, eu cheguei na fisioterapia por dor. E provavelmente porque eu exagerei usando para além assim, forçadamente meu corpo, e aí o corpo começou a gritar. Mas agora você levantou uma questão que eu considero imprescindível, porque assim, eu admiro muito a proposta da saúde preventiva, né? Aliás, o Sistema Único de Saúde, que não é único, né? Porque tem o sistema privado também, mas é assim, para fortalecer o médico e a equipe de saúde comunitária, a prevenção, né? Já dizia lá um dos primeiros médicos da história, né, o Hipócrates, né, que o alimento é o melhor remédio, e hoje também diz assim, o ambiente também é um ótimo remédio. Então aí eu tenho que te perguntar, Tainá, você poderia dar umas dicas aqui, como a pessoa deve viver para prevenir, para não chegar antes da hora na fisioterapia? Sim, sim. Então, essa prevenção da saúde, ela é multidisciplinar, né? O ideal é o paciente ele se cuidar em todas as esferas, né? Na parte da alimentação, da nutrição, na parte médica também, em relação aos diagnósticos, e na parte da fisioterapia, até mesmo da parte da educação física, né? Que entra também em relação a exercício físico, né? A gente tem que entender que o exercício físico, ele é imprescindível para a saúde, né? Então, igual eu falei, o movimento, ele cura e ele previne muitas coisas. Então, você ter, né, sempre como uma rotina e alguma prática de atividade física é muito interessante, né? É claro que não é todo mundo que consegue, né, às vezes ter tanto pela rotina ou pela questão financeira,
acesso, às vezes, à fisioterapia preventiva ou até mesmo a questão de exercícios, né, ou seja, academia, seja qualquer outra coisa, mas é muito importante, seja você fazer uma caminhada todos os dias, né, a gente sabe que caminhada, exercício aeróbico, ela previne uma série de comorbidades, a população, ela está envelhecendo, então as comorbidades, as partes crônicas, elas estão aumentando, né, como pressão arterial, hipertensão arterial, diabetes, e a gente sabe que esses exercícios frequentes, como, por exemplo, uma caminhada, que é um exercício mais aeróbico, ele vai prevenir esse tipo de comorbidade e também vai ajudar na qualidade de vida, na questão mental. Às vezes muita gente chega na fisioterapia falando, quando é que eu vou poder voltar a andar, a correr, né? Principalmente pessoas que têm esse hábito, eles gostam muito, eles sabem como isso faz bem para a mente, né? Muita gente relata como isso melhora a ansiedade, né? A gente tem esse tópico aí mental muito sensível, né? Atualmente, principalmente a parte da ansiedade, a gente sabe que o exercício físico ajuda. Em questão do SUS, a gente tem a Academia da Cidade, que eu acho muito interessante, muita gente às vezes não sabe. Na faculdade eu fiz um estágio, a gente faz estágio em centro de saúde, né? E a Academia da Cidade, a gente pôde desenvolver um projeto nesse centro de saúde, né? Que a gente estava. Normalmente, a Academia da Cidade é desenvolvida pelo fisioterapeuta desse centro de saúde ou algum educador físico que esteja lá também, e é aberta à população, né? Então, a comunidade ali em volta daquele centro de saúde, ela tem acesso a esses exercícios, e são exercícios muito direcionados aí para manter essas pessoas da comunidade ativa mesmo. E normalmente são grupos mais voltados para grupos idosos, mas não necessariamente só idosos podem participar. Então são atividades mais tranquilas, que quase todo grupo de população, seja idosos ou pessoas que às vezes têm uma dificuldade um pouco maior, conseguem fazer, né? Então, é um acesso gratuito, e eu acho um projeto muito legal. Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento sobre isso, né? Mas é isso, o exercício físico tem que fazer. A gente usa o processo de reabilitação também. Às vezes o paciente procura a gente e acha que vai fazer fisioterapia e acabou aquilo ali, não precisa fazer exercício físico nunca mais. E a gente fica ali martelando, saiu da fisioterapia é um processo de reabilitação para te deixar apto, saiu daqui. Atividade física para o resto da vida, atividade física é prevenção, é qualidade de vida, não pode ficar sem fortalecimento, é um modo aí de prevenir para o paciente não precisar ficar voltando sempre para a fisioterapia, sempre com as mesmas queixas, com os mesmos diagnósticos, e conseguir manter aí uma boa qualidade de vida. Que beleza, Tainá, você está me fazendo recordar que eu já vi estudos dizendo que agora, com a brutal devastação ambiental que nós estamos vivendo, né, mudanças climáticas, emergência climática, eventos extremos cada vez mais frequentes e letais, tem estudos mostrando assim que o povo do campo, os camponeses, os povos indígenas, os povos comunidades tradicionais, tem uma vantagem em relação ao povo que vive nas cidades, e principalmente nas cidades grandes, porque na cidade grande, o que predomina aí, já está tendo, mas vai ter daqui para frente uma corrida cada vez maior para se viver dentro do ar-condicionado, com o controle remoto na mão, sentado na cadeira na frente de um celular, ainda mais com o tal de home office agora, ou sentado na poltrona assistindo a televisão e tudo. Então a tendência assim do povo da cidade é aumentar o sedentarismo. E o povo camponês, por outro lado, vive uma vida mais em sintonia com a natureza, tem que caminhar muito mais, tem que trabalhar, tem que movimentar. Parece que aí eles já vivem fazendo fisioterapia o dia inteiro. Você percebe isso aí, Tainá? Com certeza, pessoas que têm um hábito de ser mais ativos, né? Isso aí, com certeza, contribui muito mais para a saúde, né? A questão de ser sedentário, de ficar muito tempo ali na mesma postura, a gente vê um aumento muito grande aí de alguns tipos de patologias relacionadas à questão do home office, né? Muito tempo, às vezes, na mesma postura, às vezes
né, o paciente ele já vem de um sedentarismo, essa fraqueza muscular e essa postura estática prolongada por muito tempo, ela pode desenvolver uma série de outros fatores, com certeza, e a parte ativa, né, igual eu falei para o senhor, o corpo ele foi feito para movimentar, então as pessoas que têm mais contato com o movimento, isso com certeza contribui, mas é importante ressaltar também que a atividade física é um pouco diferente de você movimentar constantemente também. Tem que ter a parte do movimento, mas a atividade física também, de forma controlada, é muito efetiva, assim, imprescindível. Porque às vezes o paciente ele relata, olha, mas eu ando vários quilômetros da minha casa para a farmácia, ou da farmácia para minha casa, eu subi desse escada todo dia. Isso é ótimo, o corpo ele tem que estar movimentando, com certeza, mas o que difere essas atividades para exercício físico é que o exercício físico ele é controlado, ele é direcionado em relação à carga e dose, né? Então, você tirar o tempo para o exercício físico, por mais que você tenha uma vida ativa, isso é imprescindível, porque uma coisa ela é relativamente diferente da outra. Mas, obviamente, você ter uma vida ativa ajuda, muitas vezes, você ter a disposição para colocar a prática do exercício físico no seu cotidiano. Que beleza, Tainá. E está inscrito na Constituição Brasileira, fruto da luta da sociedade civil brasileira, dos movimentos sociais, direito à saúde, direito do povo e dever do Estado. Mas, infelizmente, a realidade que a gente vê no Brasil, há uma desigualdade socioeconômica muito grande. Por exemplo, você trabalha numa clínica muito boa, que é a Ortoclínica, da qual eu tenho muita gratidão e admiração, mas é uma clínica particular, que tem, pelo que eu sei, tem acesso, quem pode pagar ou tem um plano de saúde. Como é que é? Hoje eu ouço várias pessoas dizem, Frei Gilvando, eu estou com problema sério, mas eu fui lá no posto de saúde para marcar para me fazer fisioterapia, mas não tem agora, só pode marcar daqui a 6 meses e tudo. Como é que é essa realidade, Tainá? O SUS já está com essa tarefa realmente? O que falta é ampliar o número de fisioterapeutas e infraestrutura, porque o povo pobre também tem direito à fisioterapia e à saúde, né, Tainá? Com certeza. Eu devo confessar que essa parte da fisioterapia em relação ao SUS, ela é bem complicada. Normalmente, a gente tem um fisioterapeuta por centro de saúde para atender toda a demanda ali daquela comunidade. Então, eu, quando fiz estágio no centro de saúde, a demanda era muito alta e muitas vezes a gente não consegue ter aquele acompanhamento de perto com o paciente no dia a dia. Normalmente, a gente vai prescrever, a gente vai avaliar, de acordo com o que ele precisa, a gente vai prescrever os exercícios e as condutas necessárias, e às vezes a gente vê aquele paciente de 15 em 15 dias, quando a gente consegue ver ele, né? Às vezes o paciente ele desiste desse processo de tratamento, porque ele vai esperar uma coisa, fazer com que aquele paciente execute aquele exercício em casa é muito complicado, porque muitas vezes o paciente, ele não tem instrução, ele não entende o que é aquilo, nunca realizou uma atividade física na vida, então é muito complicado, às vezes não tem um responsável, alguém para ajudar ali nas execuções dos exercícios. Então, dentro do centro de saúde, a gente tenta simplificar o máximo possível para que aquele paciente consiga reproduzir em casa, mas a demanda ela é muito alta. Por exemplo, o paciente de pós-operatório é quase inviável dele realizar esse tratamento no centro de saúde, porque, por exemplo, um pós-operatório a gente precisa ter um acompanhamento de perto, a gente precisa voltar ao movimento daquela articulação, então a gente tem que ter contato quase toda semana com aquele paciente, então é muito difícil a gente conseguir restaurar o movimento e a funcionalidade vendo o paciente de 15 em 15 dias ou de 1 em 1 mês, né? Então, normalmente, esses pós-operatórios, o paciente acaba tendo que pagar particular, ou se não tem condição, ele realmente fica com uma restrição, uma deficiência aí em relação ao movimento. Às vezes, eu já atendi pacientes de centro de saúde que fraturou o punho e não mexia o punho porque não pôde fazer fisioterapia, não teve como, não tinha como pagar particular, e ficou aí as sequelas dessa fratura e desses movimentos.
Então, a gente tem os centros especializados que a gente chama de atenção secundária, né? O centro de saúde e atenção primária. Se a gente precisa de uma assistência um pouco mais especializada, a gente encaminha esse paciente para um centro de atenção secundária, normalmente são os CREABs, às vezes também outros centros que têm vínculo com o SUS. Por exemplo, a minha faculdade, o estágio obrigatório da faculdade, a gente atendia pacientes do SUS. A faculdade, ela abria esse espaço para a gente atender pacientes do SUS. E aí a gente encaminha para esses setores secundários, que às vezes são privados, mas que oferecem esses serviços, mas é muito difícil, muitas vezes são casos muito graves, casos muito específicos em que o paciente, ele consegue aí ser encaminhado. Então, realmente, na questão da atenção básica, e às vezes até na atenção secundária ou terciária, a fisioterapia, ela é bem negligenciada e acaba que a população sofre um pouco com essa falta, né, com certeza. Ô, Tainá, e eu aproveito a oportunidade aqui, porque eu estou sentindo as belezas, a importância, a necessidade da fisioterapeuta para quem teve já um problema de saúde aí, ou como a Tainá falou ali, às vezes até aprender a fazer fisioterapia, viver a vida de uma forma preventiva para evitar estragar o corpo, né? Porque tudo tem data de validade, não é só as mercadorias no nosso corpo, nos corpos também. Então aproveito esse nosso Palavra Ética aqui para cobrar do Estado brasileiro, nos 3 entes, né? União, governo estadual, prefeitura, que se dedique para valer a colocar mais dinheiro em infraestrutura e ampliar o acesso à saúde, né, na sua mais vasta necessidade, né, que inclui a fisioterapeuta. Não é justo continuar a excluir a maior parte da população brasileira excluída do acesso à fisioterapia. É preciso ter fisioterapia pública para todas as pessoas. Que o SUS faça convênio com as clínicas também, tudo para as pessoas terem necessidade. Conferir com você que eu percebo lá na clínica e nas sessões, que, como você dizia aqui, que se a gente chega lá precisando de fisioterapia, a gente tem que participar ativamente. Eu entendi que a gente tem que querer, tem que se dedicar, tem que levar a sério a sequência, tem que fazer em casa os exercícios que vocês prescrevem, né? Na medida do possível, tem uma série de coisas aí, é um conjunto, né? Mas eu percebo também que o jeito, o modo como as fisioterapeutas e os fisioterapeutas atuam também contribui demais, né? Eu percebo lá na clínica, assim, o clima de amizade entre vocês, fisioterapeutas, né? O carinho, a atenção, a educação, o cuidado com que vocês acolhem as pessoas, né? Dando as boas-vindas, vai com Deus, um bom dia e tudo, e não com a cara fechada e tal. Isso também ajuda no processo de resgate da saúde, Tainá? Com certeza, com certeza. Eu sempre falo que a fisioterapia a gente lida com as pessoas nos momentos mais frágeis, né? Que é no momento em que muitas vezes ela perdeu alguma função, ela está debilitada e ela está com dor, né? Normalmente a dor ela deixa o paciente numa situação muito delicada. E a fisioterapia, ela está muito relacionada ao cuidado, né? Então, eu falo que eu tenho sorte de estar nessa área em relação aos profissionais, aos colegas de profissão. Normalmente, quem vai para essa área de fisioterapia, eu falo que são pessoas muito gente boa, que estão ali querendo reabilitar, que estão querendo cuidar das pessoas. Então, a gente tem que ter esse cuidado em ter um astral mais elevado, em ser educada. Eu sei que tem pessoas que às vezes não são tão assim, eu mesmo me considero uma pessoa mais introspectiva do que uma pessoa muito energética, né? Mas a gente tem que tratar aquele paciente ali, tem que acolher, tem que respeitar a dor, né? E tem que educar aquele paciente naquele processo. Às vezes a informação ela é muito essencial para que o paciente ele entenda aquele processo que ele está passando, e com certeza, né, manter aí a gentileza e o alto astral é uma questão em que quem trabalha com fisioterapia tem que ter a todo momento, não tem jeito. Que beleza, Tainá. Espero que quem está nos assistindo aqui tenha gostado. Se gostou, compartilhe.
esse Palavra Ética aqui, essa prosa muito simpática com a nossa querida amiga fisioterapeuta Tainá Mello. Gratidão, Tainá, por essa prosa aqui. Continue com saúde, alegria interior e cuidando das pessoas, porque assim você está sendo um pouco da luz divina no mundo. Gratidão, e quem gostou dessa prosa aqui, ó, dê o seu like, comente e compartilhe. Gratidão, muito obrigado, tá, Tainá? Eu que agradeço. E até o próximo Palavra Ética. Tchau, tchau. Que beleza. Nosso Deus está brilhando noite e dia pelos campos e praças do país. É presença na voz da meninada que convoca um futuro mais feliz. É infinita a razão da plena vida, todo o povo cantando hoje bem diz. É infinita a razão da plena vida, todo o povo cantando hoje bem diz. Aleluia, 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 aleluia. Vamos cantar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos cantar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, aleluia, aleluia.